Boa noite. Vamos abrir nossas Bíblias para o livro de Romanos, capítulo 15. E vamos orar. Senhor Deus, Tu graste, Senhor, por Tua palavra. Tu graste, Senhor, que estamos hoje à noite reunidos aqui. Oramos, Senhor, para pessoas em outros locais que não podem reunir. Eu lembro bem, Senhor, também da igreja em Afeganistão que está em dificuldades. Difícil mesmo reunir. Mas mesmo assim, reunindo para a Tua glória, mesmo que custa a vida. Eu oro, Senhor, que podemos também aproveitar a Tua palavra em nossas vidas com o Teu Espírito Santo agindo, que nós podemos crescer mais e mais no entendimento da fé. Em Teu nome, amém. O livro de Romanos, possivelmente um dos livros mais ricos em doutrinas. Martin Lutero disse: é impossível meditar ou estudar demais essa epístola. Muita coisa, é? Também ele disse que o livro de Romanos é o coração do Evangelho. E por isso deseja direcionar os holofotes mais brilhantes nele. E de fato, nós temos andado de Romanos capítulo 1 até aqui, muitas riquezas, muitas coisas que podemos notar neste livro. Mas quando chega em capítulo 15, acabou a doutrina, acabou algumas coisas e muda para a vida pessoal de Paulo. E se eu não era convicto que eu ia completar o livro de Romanos, ia deixar os últimos capítulos e dizer, vamos para outra coisa. Mas tem muita coisa que temos aqui, nessa parte também. Nós entendemos que toda a Escritura é inspirada por Deus. E toda a Escritura é útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação da justiça. Vamos pegar lições e salvações, olhando agora em prioridades. O que eu quero focar nessa passagem aqui é princípios que guiou o apóstolo Paulo nas suas prioridades. É notável que alguns desejos que ele tinha ficaram em terceiro lugar. Ele tinha desejo muito para ver as pessoas em Roma, mas essa não foi primeiro lugar, nem segundo lugar, terceiro lugar, porque tinha outras prioridades. Mesmo desejando. Hoje vamos examinar 4 princípios para nos ajudar a organizar as nossas prioridades e junto com essa missologia de apóstolo Paulo. Em questão de prioridades, eu tenho nada novo para apresentar. Primeira prioridade deve ser Deus. Segunda prioridade deve ser outros. E terceiro, eu. Essa não é nova, vocês já sabem disso, é? Mas estamos relembrando dessas coisas, E nós vamos ver os 4 princípios, vão ficar, relembra as doutrinas, reconhece o seu recurso, reparte-se com os pobres e rogue ao Senhor. Primeiro, versículo 14, Romanos 15, 14. E eu estou certo, meus irmãos, sim, eu mesmo a vosso respeito, de que estáis possuídos de bondade, cheios de todo conhecimento, aptos para vos administrardes uns aos outros. Entretanto, vos escrevi em parte, mais ousadamente, como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus. Primeira coisa é relembrar as doutrinas. Relembrar. O apóstolo Paulo estava escrevendo para quem? Para crentes. Em Roma. Essas pessoas não eram estúpidas. Eles já entenderam muita coisa. E ele sabia que eles sabiam muitas coisas, mas ele está dizendo, eu escrevi essas coisas para relembrar, para vocês lembrar de novo. Crentes que estavam sabendo, ele queria relembrar o fato que, sem Cristo, somos perdidos. Relembrar a nossa vida anterior no pecado. Ele queria esclarecer mais sobre como nós podemos ter a salvação pela fé em Cristo. Ele queria falar sobre o Espírito Santo agindo em nossas vidas.
Ele queria esclarecer o que é amor uns para com os outros e como esse é retratado em várias maneiras, incluindo em maneiras que não concordando com as pessoas, mas não causando pedra e tropeço. Estava exaltando a justiça de Deus, a justiça ausente no pecado, a justiça adquirida pela fé em Jesus, aplicado no poder do Espírito Santo, abandonado por Israel e aclarada como devemos andar, colocando nossos corpos como sacrifícios vivos a Deus. Ele escreveu maravilhas, sabendo que facilmente a gente esquece. Facilmente a gente esquece. Por isso nós temos a Santa Ceia, para sempre lembrar, porque a gente esquece. Pessoas podem ir a um culto e dizer, foi boa pregação. O que aprendeu? Pois nada novo, mas é uma coisa de lembrar, incentivar de novo. Você pode pegar a Bíblia na sua casa e dizer, eu não sei se vou ler Gênesis, já sei a história, mas leia. Porque é importante relembrar. Mesmo que você lembre a história, mesmo que você Deus vai usar a sua palavra cada vez que passa de novo e de novo. A sua maturidade espiritual já deve ter mudado ao ponto que você veja uma coisa que não viu antes. E quando você cresce mais, você lê de novo, vai ver uma coisa também que não viu antes. Lê 30 vezes. Vai ver coisas novas, Porque a Bíblia é viva e eficaz. Ela não é como qualquer outro livro. Em breve vamos terminar o livro de Romanos. Vamos começar de novo? Se começar, vamos aprender coisas, mas eu pretendo ir para outras passagens, Mas tem muita coisa que podemos pegar isso. Lembrando doutrinas básicas, vai me incentivar, vai me estimular para eu lembrar como era sem Cristo, a nova vida, novo poder, novos pensamentos, novas perspectivas. Versículo 16. Para que, vou para 15 de novo. Entretanto, vos escrevi em parte mais ousadamente como para vos trazer isto de novo à memória, por causa da graça que me foi outorgada por Deus, para que eu seja ministro de Cristo Jesus entre os gentios, no sagrado encargo de anunciar o Evangelho de Deus, de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificada pelo Espírito Santo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus nas coisas concernentes a Deus, porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão sobre aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência, por palavra e por obras, por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo, de maneira que desde Jerusalém e circunvizinhantes até ao Ilírio tenho divulgado o Evangelho de Cristo, esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já foi anunciada, para não edificar sobre fundamento alheio. Nós vamos relembrar as doutrinas, mas também reconhecer o recurso. Crentes vão trabalhar no poder do Espírito Santo, no poder. O apóstolo Paulo está dizendo, eu fui um instrumento usado. Deus me usou para espalhar o Evangelho, mas não fui eu. Foi Deus agindo dentro de mim, o Espírito Santo agindo dentro de mim, para proclamar a mensagem do Evangelho dessa região, de Jerusalém até Ilírio, essa região. Ele estava falando para essas pessoas em todas essas regiões que sem Cristo nós não somos salvos. Sem Cristo estamos no caminho para o inferno. Ele estava pregando que somos pecadores. O que ele já mostrou aqui em Romanos também. Deus não aceita o pecado. Se eu tenho pecado, o pecado vai criar uma barreira entre eu e Deus. E Paulo estava pregando sobre isso. A única maneira que eu posso me aproximar a Deus é se eu tratar o problema do pecado na minha vida. Porque enquanto eu tenho pecado, Deus não pode me aceitar.
Como que eu posso me separar do meu pecado? Parar de pecar é impossível. Eu não consigo parar de pecar. E mesmo se fosse possível, ainda tem aqueles pecados da vida dos anos passados, que permanecem na minha conta. Fazer boas obras também não vai me ajudar a separar dos meus pecados. Pode tornar-se uma coisa mais bonita, mas ainda tem pecado. Fazer coisas religiosas também pode cobrir o problema, mas não pode resolver o problema. A única maneira que podemos ter, Jesus é o único, voltando. Jesus é o único caminho. O evangelho que o apóstolo Paulo pregou é o plano de Deus. Existe só uma maneira para pagar os pecados. Cristo precisava morrer. Uma vez para todos. Ele morreu e ressuscitou. Mas todo mundo é salvo? Não, todo mundo não é salvo. Porque é necessário aceitar a morte de Cristo na cruz. A pessoa precisa aceitar Cristo, que Ele morreu no lugar dos meus pecados. É assim que Cristo pode remover os nossos pecados. Ele falou aqui, ele foi para anunciar o Evangelho de Deus. Versículo 16. De anunciar o Evangelho de Deus de modo que a oferta deles seja aceitável, uma vez santificado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que mexe em nossas vidas, mexe em todas as coisas que estamos fazendo. É o Espírito Santo que pode fazer essa obra de mudar a minha vida, tirando o pecado para que eu possa ser aceitável a Cristo, porque Cristo morreu por mim. O apóstolo pregou essa mensagem de Jerusalém até Ilírio. Versículo 19. Milhares de pessoas ouviram a mensagem. Milhares de pessoas aceitaram a mensagem. Muitos também não aceitaram. Mas ele fez a obra de pregar. Quantas almas o apóstolo Paulo ganhou para Cristo? 0. Nenhum. Ele diz 0. Quantas almas Jesus ganhou? Todos que ele ganhou, nessas regiões. Usando o apóstolo Paulo. Paulo não pode levar crédito a si mesmo em si, Olha o versículo 17. Lendo de novo. Tenho, pois, motivo de gloriar-me em Cristo Jesus. Ele é a glória. Nas coisas concernentes a Deus. Versículo 18. Porque não ousarei discorrer sobre coisa alguma, senão aquelas que Cristo fez por meu intermédio, para conduzir os gentios à obediência por palavra e por obras. Por força de sinais e prodígios, pelo poder do Espírito Santo. Está dando assim. Tudo que foi feito foi Deus que fez. Em Cristo, Cristo fez, pelo poder do Espírito Santo, assim. O que eu e você temos feito para Cristo? Literalmente nada, mas Deus pode nos usar utensílios para fazer a obra de Cristo. Por quê? Porque Deus escolheu usar instrumentos humanos. Ele podia ter mandado um anjo de Jerusalém a Ilírio. Mandar um anjo fazer isso, mas não, ele quer mandar uma pessoa. Ele quer mandar. Instrumentos de Deus são os seres humanos. Embora que é obra de Deus, Deus, na sua soberania, escolheu usar instrumentos humanos. Deus quer nos usar, ter o Espírito Santo agindo dentro de nós. Precisamos, como o apóstolo Paulo, colocar de lado o orgulho, reconhecer que somos ninguém. É Cristo que faz tudo. Ser um instrumento limpo que Deus pode usar. Tudo que eu posso fazer para Cristo é Deus que me capacitou. Alguém pode dizer, mas eu sabia cantar antes que Cristo me salvou. Mas quem lhe deu a voz? É Deus que lhe deu a voz de cantar, Mesmo que você pode fazer algumas coisas antes de conhecer Cristo, a nossa vida toda depende nele. O apóstolo Paulo, nesse versículo, tinha uma perspectiva saudável sobre a obra do Senhor. Ele não pensava, é obra de Deus, deixa Deus fazer. É obra de Deus, deixa Deus fazer. Não, é obra de Deus. E Deus me escolher para ser um instrumento, para ser usada para fazer isso. Ele tinha uma certa satisfação
em ter feito a obra do Senhor. Tinha entendimento que Deus usou ele porque ele era obediente ao Senhor. Ao chamar o Senhor, ele viu então vários frutos. Ao mesmo tempo, ele percebeu que foi Deus que produziu os frutos. Foi feito isso. Pela graça de Deus, ele está dizendo, é pela graça de Deus que proclamam o Evangelho de Deus. Para a glória de Deus, através do poder do Espírito e o plano divino para alcançar gentios. Ele está dizendo, é pela graça de Deus, graça que eu estou proclamando o Evangelho de Deus, para a glória de Deus, através do poder do Espírito de Deus, e o plano divino para alcançar gentios. Deus está em todos os cantos dessa. Lembrando as doutrinas passadas e os recursos que Deus está agindo, lembrando que Deus já fez e o que Deus está fazendo. E o que Deus vai fazer vai ajudar a colocar em ordem as prioridades. Quando eu estou lembrando o que Deus fez, o que Ele está fazendo, o que Ele planeja fazer e como Ele planeja fazer, me ajuda colocar em ordem as prioridades. Antes de continuar em capítulo 15, eu quero voltar para capítulo 1. Capítulo 1 de Romanos. Está aqui na tela. Romanos 1 e 13. Bem no início da carta de Paulo, ele diz, porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, do que tenho sido até agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios, pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. No início da sua carta, ele está dizendo, eu quero lhes visitar. Eu quero lhes visitar. Ele está dizendo, eu quero visitar, mas eu fui impedido. Por algumas razões. Eu não posso ir agora, porque algumas coisas e outras prioridades chegaram primeiro. Eu sou devedor, devendo gregos, bárbaros, estou precisando anunciar o Evangelho. Eu tenho uma dívida para pagar primeiro. Primeira prioridade, anunciar o Evangelho. Essa é uma das coisas que me impediu chegar lá. Ou podemos dizer que eu desejo visitar vocês, mas tenho uma obra missionária a fazer antes. Essa obra é de alta prioridade. Por que a obra missionária é de alta prioridade? Porque Paulo estava relembrando as doutrinas de Deus. Relembrando a doutrina de fé. Ele reconheceu os recursos. Estava reconhecendo os recursos divinos para proclamar. E essa foi suficiente para ele colocar as suas prioridades assim. O que exalta a tarefa de anunciar o Evangelho a tal ponto de outras coisas têm prioridades inferiores. O anunciar o Evangelho era uma coisa que ele diz é mais urgente. Quando estou lembrando o que Deus fez na minha vida, o que Jesus já fez para mim, e quando estou lembrando das doutrinas, a tarefa de anunciar o Evangelho também foi dada para pessoas humanas. É urgente. E Deus escolheu usar crentes para anunciar as boas novas. Nós somos utensílios selecionados para completar essa obra. Em capítulo 1, o apóstolo Paulo diz, eu quero lhes visitar. Eu quero fazer visita, mas até agora foi impedida. Eu estou precisando pagar esse dívida para gregos e bárbaros. E agora em capítulo 15, voltando para 15, 22, como se fosse um parêntese aqui, já mesmo de capítulo 1, essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitá-los. Por quê? Eu preciso de Jerusalém a Lícaro, pregando. Essa é a razão porque foi impedido. Em capítulo 1 diz, eu quero, mas
Agora, aqui, em capítulo 15, está já dizendo, agora estou explicando a razão. Versículo 23. Mas agora, não tendo já campo de atividade nessas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja para vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Então Paulo está dizendo, a razão que eu não visitei vocês ainda, eu queria muito, ainda quero, é porque tinha tarefa missionária a fazer primeiro. Primeira prioridade. Então as pessoas de Roma dizem, agora vai nos visitar. Amém. E Paulo diz, mas para aí, eu tenho outra tarefa. De segunda prioridade, vocês ficam aqui. Eu tenho outra coisa. Vou chegar logo, logo não. Para aí, tem outra tarefa. Primeira prioridade, evangelizar. Segunda prioridade, ajudar os santos necessitados. Eu tenho oferta para dar. Nossa terceira coisa aqui, onde foi, repartir-se com os pobres, Versículo 25. Mas agora, estou de partir para Jerusalém. Para Roma não, para Jerusalém. A serviço dos santos, eu tenho outra tarefa para fazer. Porque aprovo a Macedônia e a Caia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes de valores espirituais, os judeus devem também servi-los com bens materiais. Paulo precisava dar uma parada primeiro, para dar uma oferta para um grupo de pessoas com muita necessidade. Primeiro ele estava olhando para a necessidade espiritual, pregar o evangelho. Depois para a necessidade física, pessoas precisando. É notável que essa região estava passando fome, os crentes e suas famílias estavam sofrendo. Nós lemos no 2 Coríntios 8 que uma oferta foi levantada em região de Macedônia para dar para os santos em Jerusalém. E agora o apóstolo Paulo está entregando essa oferta. Não tinha Pix naqueles dias, não tinha um depósito direto, ele precisava levar para essas pessoas. E ele estava fazendo para ajudar as pessoas mais necessitadas do que as pessoas em Macedônia, que eles deram na sua pobreza. Eles não eram ricos nessas em Macedônia, eles deram em pobreza. E estas ofertas estão na mão do apóstolo. E no plano de Deus, parece, do que a gente entende, que Paulo nunca chegou à Espanha. Ele queria chegar lá, mas parece que nunca chegou lá. Tive oportunidades para ir para Roma, mas não como ele queria ir para Roma. Ele queria ir para Roma em caminho para a Espanha, mas ele foi para Roma prisioneiro. Mas ele tinha essa tarefa de fazer. Enquanto eu faço planos, eu coloco planos em prioridade, eu tenho que lembrar que às vezes os planos são frustrados. Talvez eu não chego à Espanha, talvez não chego de Calcanta como penso que eu quero fazer. Então o nosso quarto ponto, rogue ao Senhor. Lembra de oração. Ele já pedindo oração em versículo 28. Tendo depois concluído essa levantada de oferta, havendo-lhes conseguido este fruto, passando por vós irei à Espanha. E bem sei que ao visitar-vos irei na plenitude da bênção de Cristo. Rogo-vos, pois, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e também pelo amor do Espírito, que lutei juntamente comigo nas orações a Deus ao meu favor. Ele está dizendo, ore para mim, por favor, ore para mim. Versículo 31. Para que eu me veja livre dos rebeldes que vivem na Judeia, e que este meu serviço em Jerusalém seja bem aceito pelos santos, a fim de que, ao visitar-vos pela vontade de Deus, chegue à vossa presença com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Crentes precisam de oração. Em nossas prioridades, precisamos também oração. Lembrando que Deus está providenciando tudo, lembrando que Ele fez, o que Ele está fazendo, o que Ele vai fazer, é preciso também oração. A gente não sabe o que vai acontecer amanhã. Nem o apóstolo Paulo sabia. Ele estava pedindo com 3 pedidos.
Ele está dizendo que eu seja livre dos rebeldes que vivem em Judeia. Deus me livre desses rebeldes. Que os santos recebem bem essa oferta. E que eu possa visitar vocês no Roma. Aqueles pedidos simples, né? A Bíblia não relata como foi recebido a oferta em Jerusalém, mas eu acho que foi bom. Né? Acho que eles receberam com alegria. Nós não temos relato disso. Né? Deus livrou o apóstolo Paulo dos rebeldes em Jerusalém? Pois, em parte sim, porque eles queriam matar ele e ele escapou à morte. Eles não mataram ele, mas ele foi prisioneiro. Então, de uma maneira, Deus livrou, mas talvez não da maneira que ele ia ter planejado isso. Ele foi para Roma, sim, mas não como missionário em caminho para a Espanha, mas como prisioneiro. Deus respondeu suas orações, mas não exatamente como talvez ele tinha em mente. Ele precisava da oração dos santos mais do que ele imaginava que precisava. E nós também precisamos de oração uns para os outros, às vezes mais do que a gente imagina. Então, graças a Deus que estava orando, porque quando eu cheguei lá, enfrentei tal. Precisam de orações. Deus sabe. Quando alguém disse, ore para mim, estamos orando uns para os outros. Outro emoji, orando e nunca passa mais. Na quarta-feira, nos cultos de oração, na quinta-feira já esqueceu. Precisamos orar uns pelos outros. Faz isso, né? Então, terminando, vamos olhar nossas prioridades. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo lugar, outros. Em último lugar, eu. A prioridade de honrar ao Senhor. Essa prioridade não é necessariamente o que vai ocupar mais tempo no meu dia. Prioridades não são medidas por tempo. Você pode ficar mais tempo no seu trabalho do que na pregação, mas isso não significa que é de menos prioridade. Tempo não é uma coisa que determina a prioridade, mas enquanto estou trabalhando, Deus em primeiro lugar. Enquanto estou estudando, se você é um estudante, você talvez passe mais tempo estudando do que anunciando o Evangelho, mas enquanto estou estudando, eu estou dando Deus em primeiro lugar, querendo anunciar as boas novas. Na família, outros cuidados podem ocupar tempo, mas a prioridade precisa ser Deus. Visar Deus em primeiro lugar. E a tarefa que Ele me deu a fazer no meu trabalho, nos meus estudos, na minha família, eu sou devedor. Está querendo lá? Sou devedor às pessoas ao meu redor. Sou devedor. O que vai me ajudar a colocar a prioridade em foco? O que vai me ajudar a colocar a prioridade em foco? Eu vou relembrar a doutrina. O que Cristo já fez por mim vai me ajudar a ter as prioridades. Eu vou também reconhecer os recursos. Deus está ao meu lado para me ajudar a fazer as tarefas que Ele deseja que faça. De proclamar as boas novas. Para ajudar outras pessoas necessitadas fisicamente também. Reconhecendo os recursos é Deus me ajudando. A segunda prioridade, outros, pode ser necessidades físicas, espirituais, sociais, mas eu posso lembrar que eu preciso repartir. Bênçãos espirituais, sociais ou físicas de que Deus coloca para mim para ajudar pessoas que precisam mais. E orando ao Senhor. Rogue ao Senhor, orando que Deus me ajude a fazer isso. Vamos baixar as nossas cabeças, feche nossos olhos, olhe nos próprios corações. O apóstolo Paulo pregou uma mensagem no Evangelho de Jerusalém a Lícaro. Essa mesma mensagem está sendo anunciada aqui também em Morada Nova, Vale Jaguaribe. Talvez tenha alguém escutando que diz, eu ainda tenho um pecado que me separa do Senhor. Ainda não tenho a certeza para onde vou passar a eternidade. Eu preciso entender melhor esse Evangelho. E você pode dizer com a mão levantada, ore para mim, porque eu preciso entender o Evangelho. Eu não tenho certeza sobre a salvação.
Só levantar a mão e baixar a mão, só para orar, para nos ajudar nessa situação. Alguém que ia dizer, eu não tenho certeza onde eu vou passar a eternidade. Eu preciso das boas novas do Evangelho. Eu creio que muitos aqui, a maioria talvez, estão já dizendo, eu creio em Jesus Cristo. Eu já tenho Jesus Cristo. Então reflete no seu rotina, dia a dia. O que acontece durante o dia e pensa nas suas prioridades. A atividade durante a semana reflete que Deus está em primeiro lugar. Outros em segundo lugar. E você mesmo no terceiro lugar. Será que temos prioridades erradas? Porque nós não estamos meditando nas doutrinas, lembrando que Deus já fez? Não estamos lembrando que é Deus que vai me dar a possibilidade de ter prioridades corretas? Eu preciso crescer na doutrina de oração, eu preciso crescer nas doutrinas para relembrar melhor, para colocar prioridades em ordem. Se você é um crente e dizer, ore para mim, porque as prioridades não estão na ordem correta. Ore que eu possa colocar as prioridades de maneira que honra o Senhor. Só levantar a mão, baixar a mão, vamos orar. Pode baixar as mãos. Tem outras pessoas, várias pessoas já levantaram. Vamos orar, que Deus ajude-nos a colocar nossas prioridades em ordem. Tem outras pessoas, Espírito Santo, pode baixar a mão, pode baixar. Deus está, pode baixar. Deus está, o Espírito Santo está agindo no nosso meio para refletir nossas prioridades. O que eu preciso mudar no meu coração para colocar prioridades na ordem correta. Senhor Deus, dou graças a Ti, Senhor, por Tua palavra. Pelo exemplo do apóstolo Paulo, dou graças a Ti, Senhor, que ele tinha essa prioridade de anunciar as boas novas e que essas boas novas, essa mensagem do Evangelho chegou até morada nova. Dou graças a Ti, Senhor, ajuda o Senhor a continuar colocando de alta prioridade ao anúncio das boas novas. Ajuda o Senhor também colocar as nossas prioridades em ordem para honrar Ti, focando primeiro na Tua obra, as pessoas que o Senhor tem colocado em nossas vidas e, por último, a nós mesmos. Ora, Senhor, para qualquer pessoa que não conhece esse Evangelho, que essas pessoas podem entender antes que é tarde demais. Em Teu nome, Senhor, estamos orando, pedindo perdão, porque temos agido de forma errada. Oramos, Senhor, que o Senhor, por Tua graça e misericórdia, nos perdoe e nos ajude. Em Teu nome. Amém.